Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo Mundo. O programa de hoje está completaço e do meu lado aqui, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? E amigo internauta, vamos então pelo principal oitavas de final da Champions League, jogos na tela, começando com o jogaço Barcelona e Manchester City, lembrando que Barça decide em casa, PSG e Leverkusen, PSG decide em casa também, Atlético de Madrid e Milan, segundo jogo lá na casa do Atlético, Bayern de Munique e Arsenal decidido fora de casa, Borussia Dortmund e Zenit, Borussia partida final lá em Dortmund, Manchester United e Olympiacos Red Devils decidem em casa, Chelsea Galatasaray, Chelsea decide em casa e para fechar, Real Madrid e Schalke 04, Pazini. Real decide em casa, começando com o jogaço Barcelona e Manchester City. Vai lá. É o jogo que mais chama a atenção das oitavas de final, partidaço mesmo. O Manchester City muito forte, bem na temporada, finalmente não decepciona na Champions League. O time em estado de graça, o Agüero voando, jogando muita bola, Yaya Touré, Nasri, Davi Silva também. Só que tem aquela situação, né? O jogo é só em fevereiro. O Barcelona não vive uma temporada espetacular, mas é o líder do Campeonato Espanhol, está bem na Espanha, foi bem na Champions League também. Tem o Neymar jogando muita bola e em fevereiro vai ter o retorno do Messi. Messi no auge, jogando junto ali com o Neymar, os dois mais entrosados, o Barcelona pode ficar ainda mais forte, sendo que tem Xavi, Iniesta, Fábregas, ou seja, vai ser um jogão. Não dá para cravar um grande favorito no duelo, para mim é um jogo bem parelho, mas acho que o Barcelona passa. Tem um time mais completo, o Messi e o Neymar podem fazer a diferença e decide em casa também, fora que tem aquela questão, o Manchester City fora de casa não tem sido tão forte quanto tem sido dentro do Etihad Stadium. Isso mesmo, dentro de casa o Manchester City está arrasador e agora Pazini, PSG e Leverkusen, palpite e vai. Acho que dá o PSG, né? Sem muitos problemas, é um time mais forte, mais investimento, mais jogadores capazes de decidir e mais qualificados também. O Bayer Leverkusen tem uma defesa e um sistema defensivo que funciona, um bom trio de ataque, mas um meio-campo muito operário. O PSG tem mais alternativas e o Ibra e o Cavani que estão destruindo no ataque. Acho que os franceses passam para as quartas de final. E o próximo é Atlético de Madrid do artilheiro Diego Costa e o Milan que está em baixa, mas subindo mais ou menos, né, Pazini? Vai lá. O Milan tem camisa na Champions League, né? Quando ninguém espera muita coisa, o Milan vai lá e chega na final, é campeão. Tem muita tradição e peso na UEFA Champions League a equipe do Milan. Então pode complicar para o Atlético de Madrid. Tem grandes jogadores também, o Kaká, o Balotelli. Não vai ter o Montolivo, né, que foi expulso, uma expulsão besta contra o Ajax, mas tem o Poli, tem o Montari, ou seja, tem um bom time o Milan e a camisa que pesa. Mas, friamente, o Atlético de Madrid é favorito. Vive um momento melhor, lutando no Campeonato Espanhol de igual para igual com Barcelona e Real Madrid. Foi o líder de sua chave na Champions League, passou com 2 rodadas de antecedência e o time está funcionando muito bem. O sistema defensivo, o meio-campo muito bom, o Diego Costa metendo gol atrás de gol no ataque. Os colchoneiros são favoritos e acredito que passem também para a fase de quartas de final. E a próxima, o Josias Pereira ficou muito triste, já mostrou sua indignação completa aqui na redação. Bayern de Munique e Arsenal, jogaço. Jogaço, né? O Arsenal, ninguém merece pegar o Bayern de Munique 2 vezes seguidas nas oitavas de final, né? O Arsenal na última temporada quase conseguiu um milagre contra o Bayern na Alemanha, fez o 2-0, mas acabou sendo eliminado. O Bayern de Munique venceu com uma vantagem boa a partida de ida lá no estádio do Arsenal. Nessa temporada o Arsenal tem um time mais forte, o Ozil jogando muito bem, o Wilshere, o Ramsey principalmente, tem o Cazorla, tem o Arteta, o time está funcionando, o Giroud está marcando gols na frente. Não à toa, o Arsenal é o líder do campeonato inglês e foi bem na fase de grupos, né, naquele grupo apertadíssimo com Dortmund e com Napoli. Mas o favoritismo, claro, é do Bayern de Munique. Tem um time muito mais forte, é o time a ser batido atualmente, vai decidir em casa, o favoritismo é da equipe bávara. Mas o Arsenal tem condições de complicar muito para a equipe do Bayern de Munique, quem sabe até avançar, mas acredito, claro, no time alemão. Agora o jogo com favoritismo, pelo menos para mim, mais óbvio, Dortmund e Zenit. O Borussia Dortmund é favoritaço, né? Lembrando, os jogos são só em fevereiro, o Borussia Dortmund vai ter o retorno da sua defesa titular. Hummels volta, o Piszczek vai estar 100% fisicamente na lateral direita, Schmelzer, Subotic também, ou seja, essa defesa que tem complicado o Borussia Dortmund, que está jogando com uma linha defensiva toda improvisada, vai estar completa, vai ser a linha defensiva titular. O Gundogan, que é um meio-campista fenomenal, importantíssimo no meio-campo, também volta para a equipe do Borussia Dortmund para formar a dupla com o Nuri Sahin, ou seja, vai ser o time 100%
que joga um futebol bonito, envolvente, que vai estar concentrado só na Champions League. O campeonato alemão praticamente já era para o Borussia Dortmund, vaga na Champions League o time vai assegurar sem muita dificuldade. Então o Borussia tem tudo para avançar contra o time do Zenit, que é bem irregular, tem alguns bons jogadores, tem o Hulk também, mas está bem aquém do nível do Borussia Dortmund. Acho que os aurinegros passam para as quartas de final. A próxima, United Olympiacos. Apesar do United estar bem baixa no inglês, favorito, né, Padre? Foi um sorteio favorável ao Manchester United, né? O time está embaixo, não está jogando tudo aquilo que pode, mas está invicto na UEFA Champions League, tem bons jogadores, talentosos também, e a velha questão do jogo ser só daqui a 2 meses, né? A gente não sabe em qual fase que vai estar o Manchester United, pode ter um crescimento na temporada, principalmente após essa janela aí de transferências em janeiro. Então o Manchester United pode estar mais forte para enfrentar o Olympiacos, que mesmo no panorama atual, está muito aquém do Manchester United. O Manchester United é o favorito no duelo, apesar do Olympiacos ter eliminado o Benfica, ter alguns bons jogadores como Mitroglou lá no ataque que está muito bem, mas o favoritismo é do time inglês. Eliminar o Benfica não está sendo muito difícil ultimamente. Está muito difícil, não. Agora, Chelsea, Galatasaray, o bagunceiro Galatasaray que tirou a Juventus, Pazinho, vai lá. Reencontro do Didier Drogba com o Chelsea, promete ser muito emocionante isso. A torcida provavelmente vai homenagear o Drogba, que fez história no Chelsea durante todo o tempo que passou por lá. E o favoritismo é da equipe londrina, tem mais time, é uma equipe mais forte, mais sólida também, meio campo, mais jogadores capazes de definir. Mas o Galatasaray, de novo, é como foi na primeira fase, como a gente comentou aqui na fase de grupos. Pode surpreender um gigante sim, como surpreendeu a Juventus. Tem bons jogadores, muita camisa, uma torcida fanática no jogo na Turquia. O jogo na Turquia vai ser muito pesado para a equipe do Chelsea, vai ser muito difícil. E tem, claro, né, o Drogba lá na frente, o Sneijder no meio campo, o Altintop, o Inan, o Felipe Melo que estão jogando bem. Então é um favoritismo do Chelsea, mas que o Galatasaray pode complicar, pode causar uma surpresa novamente. Outro também que está muito fácil de apostar, Real Madrid, o instável Schalke 04. Real Madrid é favoritaço nesse duelo, né? O Schalke 04 tem uma defesa que é uma mãe e o ataque do Real Madrid, o meio-campo com o Cristiano Ronaldo que meteu 9 gols na fase de grupos, o Bale que está jogando muito bem, é fenomenal. Tem tudo o Real Madrid para passar sem muitas dificuldades. O Schalke 04 é um time bem estável, a defesa fraquinha, o meio-campo e ataque até bom, mas está muito aquém do Real Madrid. Acho que o Real Madrid passa sem muito susto para a próxima fase. Lembrando, amigo internauta, que os jogos de ida são 18 e 19 de fevereiro, como o Pazinho falou, também dia 25 e 26. E a volta é só em março, dia 11, 12, 18 e 19. E agora vamos então para Liga Europa, 16 avos. Obviamente não vamos falar todo, você acessa o www.superfc.com.br para ver a tabela completa. Faremos de alguns jogos, joga na tela e se dão, porque tivemos, começando com o Valência e Dinamo Kiev. Valência decide em casa, Porto traz Frankfurt. O Frankfurt decide em casa, Juventus e Trabzonspor. Treinei muito antes disso. Trabzonspor decide em casa, Napoli e Swansea. O Napoli que vai decidir em casa, Pazini. Começando então pelo Valência. Joga a bola para você. Pois é, o Valência está num momento instável, né? Está tentando ali brigar pela vaga na Liga Europa, no Campeonato Espanhol. Tem o Jonas, tem o Diego Alves, goleiro brasileiro, ex-atlético. Tem alguns bons jogadores da equipe do Valência. No entanto, o time não está num bom momento e pega uma equipe perigosa que é do Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev tem alguns bons jogadores, como o Mbokani, que é um atacante congolês. Tem o Belhandai, Montpellier, o Yarmolenko e o Garmash, que são meias atacantes dessa nova geração da Ucrânia, ou seja, é um time complicado, não tem um favorito definido nesse jogo, não. Agora, Pazini, Porto, que não é o líder do campeonato português, contra o Eintracht Frankfurt. Pois é, o Porto encara um time também difícil, né? O Eintracht tem uma boa equipe, alguns bons jogadores, Kadlec, Joselu, tem o Inui também, o meia japonês. Pode complicar para a equipe portuguesa, não vejo favorito definido, até porque o Porto está em baixa na temporada. Amplo favorito na Liga Europa, Juventus, vai lá. Se levar a sério, a Juventus é favoritaça, né? Esse detalhe. Tem um time muito forte, mas tem um detalhe curioso, né? De novo pega um turco, foi eliminado pelo Galatasaray na Champions League, agora a Juventus pega o Trabzonspor na Liga Europa. Outro também favoritaço, Napoli, para fechar a Liga Europa. Esse que é o jogo mais legal, na minha opinião, Napoli e Swansea. O Swansea tem um bom time, surpreendeu na última temporada, nas últimas temporadas, encara uma equipe forte que é essa equipe do Napoli. O Napoli que, assim como a Juventus, se levar o campeonato a sério, pode sim chegar na final, às vezes até ser campeão, dependendo da Juventus ou de outras equipes fortes na Liga Europa. É um jogo bem interessante. Eu vejo o Napoli com leve favoritismo, mas depende dessa questão do foco, porque o Swansea tem time para surpreender.
Isso mesmo, Pazini. Então, fim de Liga Europa. Vamos rapidinho nos principais campeonatos da Europa, começando com a Premier League. Resultados na tela. A gente vai um bate-bola, depois do jogo principal a gente faz direito, né, Pazini? Vamos lá. Então, resultados na tela, tivemos Manchester City 6-3 contra o Arsenal. O Arsenal ainda líder, o Manchester City é o quarto colocado, 3 pontos a menos que o líder. Liverpool 5-0 contra o Tottenham. Liverpool, que é o vice-líder, o Tottenham é apenas o sétimo, 4 pontos abaixo do Everton, que está ali primeiro na Liga Europa. Chelsea 2-1 contra o Crystal Palace. Chelsea é o terceiro. Everton 4-1, igual eu falei, já está ali na Liga Europa contra o Fulham. E Manchester United, que é apenas o oitavo lugar, ganhou do Aston Villa. Pazini, começando então pelo Manchester United, Manchester City e Arsenal, um jogaço, vai lá. Um jogaço. O Manchester City dominou o Arsenal o jogo inteiro, mereceu essa vitória, fez um partidaço. E o meio-campo, principalmente, foi fator dominante no jogo. O Agüero jogou muita bola, marcou gol, e a Yaya Touré também. O Nasri distribuiu assistências, fez um partidaço, e o Davi Silva também deixou a marca dele. Agora o interessante é o brasileiro, que foi muito bem. Fernandinho vem muito bem no campeonato inglês, mas essa foi uma de suas melhores partidas. Bem defensivamente, marcou 2 gols, saiu bem para o jogo e foi um dos nomes da vitória do Manchester City. City que está impecável em casa, 8 jogos, 8 vitórias, 35 gols. Para ter noção daquela questão de fora de casa, né? O time marcou 47 gols no campeonato inglês, 35 em casa, um time muito forte lá no Etihad Stadium. O Arsenal, que não fez uma grande partida, foi dominado e sofreu ali com uma opção equivocada do Wenger. O Wenger estava indo bem nos últimos jogos, nesse colocou o Cazorla e o Arteta no banco, os dois fizeram falta e os Gunners não fizeram uma boa partida. Moro o Wenger ia errar, né, Pazini? Só para manter o nível. Agora, Pazini, fechando aí, antes do seu embolando tudo, Liverpool 5-0, André Vilas-Boas deu tchau pro Tottenham. André Vilas-Boas demitido, os diretores do Tottenham assistindo muito Super FC pelo mundo. Tenho certeza disso. Já estava na hora, né? O André Vilas-Boas, a gente vinha comentando aqui, errando partida após partida na escalação, na estrutura do time, mexendo muito. Nesse jogo, o Paulinho atuou como meio armador ofensivo, ele que estava tão bem na sua posição natural, como segundo volante, saindo para o jogo, variando ali com o Dembélé. Nesse jogo, o Paulinho não foi bem, perdidaço no meio de campo, foi até expulso. E enquanto isso, o Liverpool deu um show, né? Sem o Diarra, sem o Sturridge, jogadores fundamentais, o Luis Soares continua resolvendo. Atuação de gala, mais uma vez, 2 gols, é incrível. Ele tem 17 gols em 11 partidas no campeonato inglês, campeonato difícil para os atacantes, ele tem mais de 1,5 gols por partida. É impressionante a fase que vive o Luizito Soares e foi bem também o Felipe Coutinho, meio atacante brasileiro, dando assistência, fazendo uma partida muito boa, provando mais uma vez que está merecendo ali pelo menos uma chance na seleção do Felipão. Está jogando muito bem o Felipe Coutinho. Como a gente falou em bola aí, Chelsea, Everton e United por vitórias, vai lá. O Chelsea, mais uma vez, com o José Mourinho poupando alguns jogadores, testando opções, mesmo assim uma vitória tranquila. Destaque para o Ramires, meia volante, né, que atua às vezes ali aberto pelo lado direito do meio campo, marcando um bonito gol. Fernando Torres, grande craque espanhol, também marcou o gol nessa partida. O Everton continua muito bem no campeonato inglês, mais uma vitória tranquila, goleada, com o time todo jogando muito bem, aquele futebol ofensivo que a gente tem comentado. E por fim o Manchester United se recuperando, né? Não vencia há 3 partidas, 2 derrotas seguidas em casa, conseguiu a vitória dessa vez, mas para cima de um freguês, né? O Aston Villa não vencia a equipe do Manchester United em sua casa, em seu próprio estádio, desde 1996, para ter noção aí da freguesia para os Red Devils nos últimos anos. Isso mesmo. Agora, Bundesliga, resultados na tela. Agora sim vai dar certo o bate-bola, hein, Padinho? Começando então pelo Bayern de Munique, 3-1 contra o Hamburgo. Depois você vai falar isso um pouquinho mais. Agora sim o bate-bola. Bayern Leverkusen perdeu para o Eintracht Frankfurt. Pois é, o Leverkusen fez um péssimo jogo, muito abaixo do que pode. O Frankfurt também não fez uma boa partida, mas foi mais eficiente, conseguiu essa boa vitória. Hoffenheim 2-2 contra o Borussia Dortmund, que é o terceiro colocado. Borussia Dortmund abaixo do que pode. Aquela situação, né, da defesa toda improvisada, começou mal, mas conseguiu, né, recuperar, perdia por 2-0, conseguiu empatar o jogo. Agora é Champions League e Copa da Alemanha o foco. Gladbach conseguiu empatar com o mais, Gladbach é o quarto. Gladbach é o quarto, né? Fez uma boa partida, dominou o mais 0-5 no segundo tempo, mas não conseguiu a vitória. Contudo, está no quarto lugar, pré-Champions League, brigando ali com o Dortmund pelo terceiro lugar. Agora sim, Pazini, antes de ir para Marrakech, o Bayern ganhou do Hamburgo. Vai lá. O Bayern ganhou do Hamburgo e continua fenomenal no campeonato alemão. São 8 vitórias seguidas. O time está invicto no campeonato em 16 jogos.
em 16 jogos tem 14 vitórias, 2 empates. O meio-campo funcionando, o ataque também. E o detalhe, nesse jogo, o Bayern de Munique jogando como equipe mista, poupando muitos jogadores, já visando até aí o Mundial, né? Viajaram no domingo, chegaram no sábado mesmo, chegaram no Marrocos no domingo, jogo na terça-feira, uma eventual final no sábado. Então o Guardiola já poupando alguns nomes. Ainda assim, o Bayern de Munique dominou o Hamburgo o jogo inteiro. O Hamburgo mal passou do meio de campo. Só que o Bayern de Munique não conseguiu colocar para dentro todas as chances que criou, por conta disso um placar ali de 3-1. Mas ainda assim com alguns destaques, o Mandzukic e o Götze marcando novamente, e o detalhe para o Shaqiri, voltando de lesão, marcando gol, e para o Rojberg, um jovem meio-campista, bom de bola, o Guardiola gosta muito dele, criando a jogada do terceiro gol do Shaqiri, fazendo uma jogadaça no meio-campo, dando um belo passe por sinal. Foi uma vitória tranquila do Bayern de Munique, que para ter noção do peso, faz a melhor campanha nessa altura da competição da história do campeonato alemão, quebrando os recordes do ano passado já, esse Bayern de Munique do Guardiola. Só me corrigindo aqui, o Bayern foi para Agadir, a final sim será em Marrakech. Pazini. Agora vamos para La Liga. Resultados na tela, depois o Pazini embola tudo, porque tivemos vitórias de todos os grandes. Barcelona 2-1 contra o Villarreal. Barcelona que é líder com 43 pontos, mesma pontuação do Atlético de Madrid, 3-0 contra o Valência. Tá certo que o Real Madrid é grande, mas nem tanto. Osasuna 2-2. Mentira, torcida à parte, Pazini embola tudo, vai lá. O Barcelona conseguindo uma vitória boa com o Neymar, mais uma vez protagonista. Neymar marcou 2 gols, foi a estrela da vitória do Barcelona. O Barcelona que teve também o Sergi Roberto, aquele garoto que a gente citou no último Super FC pelo Mundo, entrando muito bem no meio de campo. É menino para se ficar de olho, assim como o Deulofeu, que está emprestado ao Everton. São garotos que vão fazer muito sucesso nos próximos anos. O Barcelona que lidera ao lado do Atlético de Madrid que venceu bem o Valência. Primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo o Atlético de Madrid passou o trator 3-0 sem dificuldades. 2 gols do Diego Costa que ainda perdeu um pênalti defendido pelo Diego Alves, ex-goleiro do Atlético. Depois ele teve mais uma oportunidade de bater pênalti. Foi lá com muita... Teve muita cara mesmo o Diego Costa, né? E aí bateu para cima do Diego Alves, que provocou ele de novo. Mesmo assim conseguiu marcar gol. Muita personalidade do Diego Costa. E, por fim, o rival do Atlético de Madrid, o Real, acabou ficando no empate com o Osasuna. Uma partida muito ruim do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo atuando abaixo do que pode. Mas a notícia boa foi o Isco, né? O Isco que estava abaixo das expectativas, uma partida boa aqui, uma mais ou menos ali, marcou o gol, deu assistência, foi um cara dessa boa vitória da equipe desse empate, na verdade, da equipe do Real Madrid. O Real Madrid que empatou com o Osasuna, que tem sido o calcanhar de Aquiles dos grandes nessa temporada do futebol espanhol. Já tinha arrancado um empate com o Barcelona, agora arranca também um empate aí com a equipe do Real Madrid. Isso mesmo, o Real Madrid está 5 pontos abaixo dos 2 líderes. E agora, Série A, resultados na tela, Pazinho também vai embolar tudo. Tivemos vitória da líder Juventus, 4-0 contra o bagunceiro Sassuolo, líder com 43 pontos, 5 a mais que a Roma, que empatou com o Milan, isso mesmo, 2-2 lá em Milão. Napoli ganhou de 4-2 do Inter, o Napoli que é o terceiro colocado, 3 atrás da Roma. E finalmente Fiorentina 3-0, a Viola que é a quarta com 30 pontos. Pazini em bola, vai lá. A equipe da Juventus com uma boa vitória para cima do Sassuolo, já abre vantagem no primeiro lugar para cima da Roma. O cara do jogo foi o Tevez, atacante argentino, marcou 3 gols, um hat-trick, foi o nome do jogo nessa boa vitória da Juventus, que também teve boas atuações do Pogba e do Vidal. No clássico da rodada, a Roma ficou 2 vezes à frente do placar, mas não conseguiu vencer o Milan, um jogo que deixou a desejar, as duas equipes não fizeram um grande espetáculo. A Roma que já vê ali a vantagem aumentando em relação, a desvantagem, né, na verdade, aumentando em relação à Juventus, e o Milan, péssimo momento, né? O Milan está a 19 pontos da Roma, para ter noção do buraco que já está o Milan de chance por título, vaga em competições europeias, já vai ficando complicado. No outro clássico da rodada, o Napoli com uma boa vitória para cima da Inter de Milão. A Inter fez até uma boa partida, o Cambiasso e o Nagatomo marcaram os gols dos Nerazzurri. Só que o Napoli teve o quarteto ofensivo jogando muita bola. O Higuaín, também o Mertens, o Callejon e o Insigne jogaram bola demais. O Insigne com uma boa atuação, os outros 3 marcando cada um gol, e o Napoli teve uma boa vitória. Por fim, na rodada, boa vitória da Fiorentina, com destaque para o Rossi, marcou seu 13º gol, o artilheiro do campeonato italiano. Vive um excelente momento a Fiorentina, que tomou o 4º lugar da Inter de Milão e se aproxima do Napoli. Já começa a sonhar até com a vaga agora na Champions League. Agora, para fechar o Campeonato dos Milionários, resultados na tela.
Campeonato Francês. Tivemos vitórias de todos. 3-0 PSG contra o Rennes. Mônaco ganhou de 2-1 do Guingamp. Que beleza, hein? E Lille 2-1 contra o Bachia Pazini. Rápido, pelo amor de Deus. Vai lá. PSG é o líder com 43 pontos. O vice-líder é o Mônaco, 2 pontos atrás. E o Lille, 2 pontos atrás do Mônaco, está na terceira posição. PSG que teve boas atuações da dupla mais uma vez. O Ibrahimovic marcou gol, o Cavani também marcou. O terceiro foi marcado pelo Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano. O Ibrahimovic é o artilheiro do Campeonato Francês com 14 gols, o Cavani é o vice com 12, para ter noção da força do ataque do PSG. O Mônaco teve o James Rodrigues jogando muita bola, 2 assistências, chegou no Campeonato Francês, é o líder nesse ranking do campeonato com 7 e o time segue sem o Falcão Garcia que está lesionado. Por fim, o Lille volta a vencer com um jogador que você gosta muito, Kalou, marcou 2 gols, foi o nome da vitória do Lille no Campeonato Francês. Gosto muito do Kalou, realmente. Pazini, muito obrigado pela participação. Já manda o recado, vai lá. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E fica o convite, né, para quem está sentindo falta da gente falando do Mundial. Tem esporte.com especial, tudo aqui na nossa Web TV sobre o Mundial de Clubes com vídeos especiais também, conteúdo diferenciado levado para a amigo internauta. Isso mesmo. Procura lá na Web TV que você acha, junto com Panelaço, com Revista TV. Super legal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.